Olá, bem-vindos ao nosso episódio 200 de E aí, professor? Pessoas sempre questionam por que eu não te pergunto como você vai. Tá bom, Marty, como vai você? Eu vou indo muito bem, obrigado. Que bom. É mesmo? Então parece que você precisa trabalhar mais, Martin. Bom, depende do que você quer dizer com como eu vou. Fisicamente, eu vou bem. Fisicamente você está bem, e mentalmente? Ah, agora diga pra gente. Você imaginava que chegaríamos tão longe com esse... Com esse programa? Não. Especialmente se você lembrar como começou. Nós não apenas começamos pequenos, mas veio os lockdowns da pandemia e nós seguimos adiante. E 200 episódios depois, nós ainda estamos aí irritando muita gente. Alguns diziam que a gente nunca ia conseguir. Mas hoje em dia tem gente pedindo pra gente devagar porque não consegue acompanhar. Pois é, Deus tem sido muito bom conosco. Mas não temos mérito nisso. Todo esse resultado nós devemos ao Senhor. Ele nos ajudou em tudo. Sim, e de onde vem o tema para os programas? Eu não tenho ideia de onde vem. Ocasionalmente, o noticiário pode até ajudar, mas há certas coisas que não podemos explicar. Você acorda com uma ideia repentina sobre alguma coisa, e aí você vai lá e faz o programa sobre aquilo. Deus que conduz as coisas, os pensamentos e os temas. E o interessante é que ele nos diz que ele promete que nos lembraria de todas as coisas. Então, às vezes, é alguma coisa que você lê, depois outra coisa que você vê, e aquilo dispara um processo, a partir do qual você deslancha. Nós realmente vivemos em tempos fascinantes. O tempo está acabando. A areia da ampulheta do tempo está quase no final. E hoje falaremos de um tema que tem tudo a ver com o fim dos tempos. O sábado, o teste universal. Ainda há tantos descrentes com relação a isso, tantos céticos. Eles questionam como esse tema pode ser importante. Por que vocês fazem tanto caso de um simples dia? E quem é que vai aceitar morrer por causa de um dia? Essa ideia é ridícula. Portanto, temos que estudar a fundo essa questão. A verdade é que esse tema será o clímax de todo o grande conflito. Sim, o grande conflito. E vale salientar que esse grande conflito é a respeito de Cristo. No fim, é tudo sobre Cristo. Esse grande conflito gira em torno de Lúcifer, conhecido como Satanás, e Jesus Cristo. E eu também queria mencionar que, apesar de falarmos sobre todos esses tópicos importantes, o que realmente traz sucesso a esta série são as pessoas que compartilham. Se as pessoas não compartilharem, então a mensagem não chegará aos becos da vida. E cada nação, tribo, língua tem que ser alcançada. As pessoas realmente deveriam fazer o download dos programas, porque não sabemos até quando teremos essa disponibilidade. A guerra vai se intensificar e certamente... Eles proibirão essa mídia. Eles restringirão o acesso às coisas. Então, isso aí que você falou é muito importante. Precisamos começar a acumular esse tipo de material. Sim, para que depois possamos entregá-lo de porta em porta. Nós não sabemos quando eles poderão exigir que você coloque uma senha para acessar a internet, exigindo de você que se adeque a certas regras para ter acesso. Nós acabamos de ver isso com o canal Little Light Studios. A plataforma Vimeo derrubou completamente o canal deles lá. Sim, e existem muitos canais importantes em outros países da mídia alternativa que estão enfrentando processos gigantescos e ameaças judiciais. A ideia é fechar esses canais. Sim, tem a questão da censura. Eu posso dizer aos nossos ouvintes que um dos nossos episódios, lá antigamente, o episódio 21, foi derrubado. Eles disseram que a gente quebrou alguma das políticas
Mas não é relacionado a nada, como a pandemia ou coisa assim? Então, por que aconteceu? Por que foi derrubado? Pois é. Ainda queremos investigar para saber. Mas a questão é que isso é uma advertência de que as coisas não estão caminhando bem para o futuro. Então, vamos continuar trabalhando. Vamos continuar fazendo com que a mensagem avance. Vamos mantê-la relevante para que todos entendam o grande conflito dos séculos, porque a mensagem final de advertência, as 3 mensagens angélicas, devem chegar a todos. E hoje vamos falar a respeito do sábado, o teste universal, que tem sido rejeitado por tanto tempo e ridicularizado também, zombado por todos. Mas eles gostem ou não, será o teste final. Mas antes de fazermos isso, Martin, nós precisamos orar. Sim, sim, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por esse programa de hoje. Precisamos da tua ajuda, do contrário, vamos errar em tudo aquilo que diremos. Então nos ajude, nos ilumine com o Espírito Santo para que esse episódio possa ser da maneira como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Martin, vamos dar uma olhada na imagem aí atrás. Eu acho que ela é bastante clara, não é? Autoexplicativa. Eu penso que ela tem muitas informações e não são subliminares. Ali, de um lado, numa mão, você tem o Estado e no outro, a Igreja, que está recebendo o seu poder do Estado. Você tem o Vaticano lá atrás e as cores que são mencionadas no livro de Apocalipse. O escarlate e a púrpura, de um lado, e no outro, as estrelas, não é? Então, Martin, essa vai ser uma questão muito importante. As pessoas querem saber por quê. Martin, você está preparado para morrer por causa de um dia da semana? Não. Nem eu estou. Mas e se esse dia fosse atrelado a algo incrivelmente importante? Bem, isso faria diferença. E não é só uma questão de dia, mas um significado muito maior. Bem, aí faria muito mais sentido. Exatamente, não é? E se fosse uma questão de salvação? Essa seria a única razão para morrer por um dia. Muito bem. Então vamos mergulhar nesse assunto e ver para onde ele nos leva. Temos aí um artigo da Fox News, um jornal de direita, de 29 de maio. A luta perigosa é uma batalha pelo futuro da família e da nossa nação. Será então que há uma guerra acontecendo nos bastidores, que eles chamam de a luta perigosa? Bem, nós podemos ver a guerra. Podemos ver que definitivamente as coisas não estão em paz. Muito bem. Aí, quando você olha o conflito entre o rei do norte e o rei do sul, será que isso nos mostra que, no fim, o rei do norte, que representa a Babilônia, naturalmente, ou o rei da Babilônia, e, por sua vez, é o poder da besta, que vai vencer o rei do sul, que é o secularismo. E ele vai tomar conta de tudo. Ele vai usar todas as armas à sua disposição. É uma luta, não é? Luta, conforme eles alegam, pela família americana, que é uma instituição sob ataque. A ameaça é tão real quanto a luta de 1814. Nossa nação está em desordem total. E é tudo por causa do colapso da família americana. Toda vez que ligamos os noticiários, vemos mais evidência disso. Estudantes apoiando o Hamas estão interrompendo graduações, rasgando diplomas, ocupando campos de universidades, depredando prédios e assediando estudantes judeus. Nossos jovens estão sofrendo com índices históricos de depressão e abuso de drogas, abandono de religião, se identificando com o estilo de vida LGBT e muito, muito mais. E, acima de tudo isso, jovens casais não estão nem mesmo iniciando famílias e tendo filhos, o que significa um colapso populacional ao qual nenhuma nação pode sobreviver.
Eles consideram isso uma questão séria? Sim, claro. Será que eles querem mudar as coisas? Eles querem mudar para colocar a nação de volta nos trilhos da normalidade. Agora, com relação a esse colapso da família, não tem se falado muito no noticiário sobre essa questão do colapso familiar? E quem especificamente fala bastante sobre isso? O Papa, O Papa? ele sempre fala. Tudo o que ele fala tem que ver com a família. Sim. Temos aqui um artigo da News Media. Famílias são o tesouro da Europa. E isso vem de Bruxelas. Também é de abril de 2024. A Aliança Europeia pelo Domingo organizou um seminário nesta manhã com membros do Parlamento Europeu, representantes do comitê, líderes de sindicato, especialistas em políticas e conselheiros religiosos. Bem amplo, né? É impressionante o quão amplo isso é. E esse pessoal não para quieto. Essa Aliança Europeia pelo Domingo. Sim. E agora você tem o lado americano, não apenas o lado europeu. Será que os 10 chifres estão envolvidos aí? Com toda certeza. A Bíblia não fala dos 10 reis que darão seu poder à besta? Sim, e ela também está sempre envolvida. O encontro foi intitulado A Importância da Proteção ao Domingo nas Iniciativas Políticas da Europa na Questão de Saúde Mental e Solidão. Essas questões não foram mencionadas também no artigo da Fox? Sim. De uma maneira similar. É um problema universal, não é? E apenas uma questão. Como eles fazem essa conversa similar? Porque, Vem de fontes semelhantes. sim, vem de fontes semelhantes. Sim, E o que dizer da propaganda? Será que é... parte de tudo. Então, eles estão falando sobre esse encontro do Parlamento Europeu, etc, 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 em apoio à campanha da Aliança Europeia pelo Domingo. A Aliança Europeia pelo Domingo convidou os acionistas para discutir o papel de um tempo livre sincronizado. Olha só essa terminologia. O argumento antigamente sempre foi: não importa qual dia você descanse, Com quanto que você descanse? basta ter um dia da semana. Mas agora o discurso mudou. Agora não pode ser qualquer dia, tem que ser o domingo. Deve ser um descanso sincronizado. A gente sempre disse aqui que a coisa caminharia nessa direção. Sim. Ora, por que tem que ser um dia sincronizado? A razão pela qual deve ser um dia sincronizado é porque o pai, a mãe e os filhos têm que ter todos o mesmo dia livre para restaurar a família. Essa é a questão. Então, a Aliança Europeia pelo Domingo não está ligada a essa questão dominical? Ora, é um dos braços que a besta está usando para implementar o decreto dominical. Eles dizem que isso é o antídoto para os problemas de saúde mental. Então, o centro é a família. Essa é a grande questão. Claro, haverá outras questões também, como clima, etc. Mas a questão central é a família. Veja, se todos guardarem um dia, as emissões de carbono também vão diminuir. Então, não importa em qual dia seja. Mas, se você envolve a questão da família, aí esse dia de descanso tem que ser sincronizado. Tem que ser todos no mesmo dia. Isso me lembra do projeto 2025, lembra? Sim. Ele irá oficializar o domingo. E você acha que, se você se opor a isso, algumas pessoas ficarão irritadas e que os poderes vigentes virão a perder a paciência com os detratores? Eu também acho que sim. Muito bem, vamos voltar na história, apenas para lembrar as pessoas desta questão. Papa Francisco diz que trabalhar aos domingos impacta negativamente as famílias e as amizades. Veja só a questão de novo aí. Talvez seja a hora de nos perguntarmos se trabalhar os domingos é verdadeira liberdade, disse o Papa. Então, não é uma questão de sobrevivência econômica e movimento no mundo. Segundo ele, temos que nos perguntar se trabalhar os domingos é verdadeira liberdade. Se você quer liberdade, então você tem que guardar o domingo. É isso que ele está dizendo? Jesus não disse que ele nos libertaria? Sim.
Então, a liberdade só é achada em Cristo. Mas parece agora que a marca da besta que está sendo proposta por ele, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bem, veja só, é como você sempre diz, ele é um mestre da reversão. Porque, na verdade, Deus também queria que o homem desfrutasse desses benefícios por meio do sábado. Sim. Então, vamos dar uma olhada nessa questão do sábado e domingo. Por que é um negócio tão importante assim, né? Temos aqui um artigo de 30 de maio, da Tribuna Independente. Quem escreve aqui é um pastor. Todo mundo já ouviu falar do restaurante Chick-fil-A. Esse restaurante optou por não abrir nos dias de domingo. E este é um lembrete vivo de duas coisas. Primeiro, de que os seres humanos precisam do sábado. E é importante salientar o quão cheios estão os estacionamentos deles durante a semana. Portanto, economicamente, eles não estão se prejudicando ao não abrirem de domingo, certo? É uma das questões. É isso que ele está tentando dizer. Mas por quê? Talvez Deus está olhando com favor a eles por guardarem o princípio do sábado. Só que eles não guardam o sábado, estão guardando o domingo, que é o primeiro dia da semana, é o dia que o Papa estabeleceu. É um sábado mundano, então. Sim. Hoje eu gostaria de motivá-los a confiar em Deus por meio do princípio da guarda do sábado. Será que excesso de trabalho não está afastando da sua família? Olha aí de novo a questão da família. É o tempo todo. Esse é o argumento deles. O colapso da família, que está muito rápido hoje. O discurso está caminhando nessa direção. É isso que eles querem. E por que querem tanto assim? O que está por trás disso, Martin? E nós temos também o sábado da terra. Por que guardar um sábado da terra por semana? Eles ainda estão falando sobre isso, Martin. Mas, uma vez que ele se torne sincronizado, você terá que trabalhar nos outros dias. Como as pessoas vão guardar um sábado da terra se não acontece no mesmo dia, né? Pois é, eles dirão que os outros dias da semana não servem como descanso. Sim. Então, por que guardar o dia do sábado da terra? Precisamos poupar energia. Isso ajuda a combater a mudança climática e ajuda o ambiente, porque a maioria das fontes de energia produzem poluição e gases estufa quando são queimados. Reduzir o consumo de energia por 1/7 ao guardar o dia do sábado, uma vez por semana, teria um impacto positivo no nosso ambiente e ajudaria na crise ambiental que estamos vivendo agora. Martin, talvez se eles introduzirem isso daí, aí os gurus climáticos não irão mais atacar quadros de autoridades e nem se colar em rodovias, não é? Não é? Você acha mesmo que vandalizar a pintura de um rei e se colar no asfalto ajudaria o clima? Eu deixaria eles colados lá. Sem comida, sem bebida, sem banheiro. Colados. Fique aí. Fique aí. Com todo mundo participando de um dia de descanso pelo ambiente, um dia da semana, cada semana, com o objetivo de limpar a terra e ajudá-la a se restaurar. Isso soa tão bonitinho, não é? Mas eles têm o cheiro da morte neles, porque é baseado em uma mentira. 0,04 é a porcentagem de dióxido de carbono. E se você for às enciclopédias de 120 anos atrás, verá que essa era a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E se você perguntar aos gurus modernos como é hoje, eles dirão exatamente o mesmo. Não mudou, apesar da Revolução Industrial. Então, isso é baseado em... Olha, eu não posso nem dizer o nome, senão vou entrar em encrenca. Mas você já deu uma bela descrição, você se lembra? Qual? Achismo. Achismo? Vamos refrasear isso e chamar de idiotice. Muito bem. Então, Martin, vamos nos certificar quanto do que se trata essa questão. Mas temos que cavar mais fundo e ver por que ela é tão importante. Será que é só uma questão de um dia? Ou é um teste universal? Veja,
O problema é que existe um decreto de morte que estará associado a ele. Então, isso é muito importante. O Catecismo do Concílio de Trento para os párocos diz o seguinte: a Igreja de Deus achou por bem transferir a celebração e observância do sábado para o domingo. Esta citação vem diretamente de uma respeitável fonte dentro do catolicismo romano. Ela diz que a Igreja Católica transferiu o sábado para o domingo. Nós já falamos sobre isso muitas e muitas vezes. Nós não vamos repetir aquilo que já dissemos antes. Hoje iremos de um ângulo totalmente diferente. Posso fazer uma pergunta rápida? Porque algumas pessoas, que em nosso país, por exemplo, veja, a Igreja Católica é uma minoria aqui. E as pessoas dizem, ora, por que eu vou me preocupar com a Igreja Católica? Porque é dela que as pessoas pegam as suas informações e doutrinas. Até mesmo as outras igrejas, não é? Exatamente, as outras igrejas. E é claro que as pessoas não sabem disso. Porque os líderes adoram jogar a história debaixo do tapete para ter paz com a Igreja Católica. Mais um catecismo da Igreja Católica. Mais uma fonte oficial. Com respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos devem buscar o reconhecimento dos domingos e dos dias santos da Igreja como feriados legais. Ou seja, quem é que está pedindo por uma legislação dominical em seu próprio catecismo? A Igreja Católica. Muito bem. Então, não resta dúvida de que a Igreja Católica está movimentando essa questão do domingo. E por quê? Porque ela alega que é a marca da sua autoridade. E, portanto, a obediência a essa lei seria o reconhecimento da autoridade dela acima do da Bíblia. Vamos dar uma olhada na questão sábado, domingo e eventos finais. Será que realmente haverá um teste universal? Segundo Tessalonicenses 2:7, Paulo diz: pois o mistério da iniquidade já opera, ou seja, já na época dele. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Estas são as das palavras mais duras da Bíblia. Sim. Não dá para abrir concessões aqui. Isso é uma guerra. Muito bem. E quem é aquele que tinha que ser tirado do caminho para que o mistério da iniquidade pudesse crescer e dominar o mundo? E veja que isso duraria até o fim dos tempos, até a vinda de Cristo, quando finalmente seria destruído por ele, por Cristo. Então tem que ser um poder que surge e que já trabalhava na época de Paulo e eventualmente receberia poder quando alguma coisa que está sendo segurada seria removida, para que então esse poder continuasse até que Cristo voltasse para destruí-lo. É importante saber que não há pausa. Não há pausa de tempo. Ele vai até o fim. E o que ensinaram os reformadores? Basta ler Romanismo e a Reforma, de Grayton Guinness, e você verá o que ensinou a Igreja da Inglaterra antes de voltar ao catolicismo. Ela dizia claramente que quem segurava esse poder era Roma pagã, e quando Roma pagã foi removida do poder, aí o catolicismo romano poderia surgir. E esse é o mistério da iniquidade. Então você tem o mistério da iniquidade, que seria destruído, que está em justa oposição a 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Então nós temos o conflito entre o mistério da iniquidade e o mistério da piedade. E qual é o mistério da piedade? É o que Deus se manifestou em carne. E quem é esse? Jesus. Justificado no Espírito.
visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. O mistério da piedade está totalmente ligado a Cristo. Então é triste que as pessoas possam, de qualquer forma ou maneira, tentar diminuir Cristo. Não podemos fazer isso. Então, naturalmente, temos dois mistérios aqui. Esse aqui é um super mistério que será estudado por toda a eternidade. Já esse aqui é o mistério da iniquidade, que tem sido estudado por quase 2000 anos. E infelizmente, até nos dias de hoje, ainda é um mistério. E é chamado de anticristo porque ele se opõe a Cristo e se coloca no lugar de Cristo. Então aqui temos dois contrastes que precisamos conversar a respeito. O que é iniquidade? Se é o mistério da iniquidade, então temos que falar a respeito da iniquidade, certo? Levítico 5:17. E se uma alma pecar e cometer qualquer uma dessas coisas que são proibidas de serem feitas de acordo com o mandamento do Senhor, ainda que não soubesse, contudo, será culpado e levará a sua iniquidade. O que é iniquidade, então? Pecado. Pecado. E qual a definição de pecado, Martin? Transgressão da lei. Muito bem. E então podemos refrasear assim: se uma alma transgredir a lei de Deus, com qualquer uma dessas coisas que são proibidas pelos mandamentos do Senhor, então ele é culpado, ainda que não soubesse, e levará a sua iniquidade. Posso refrasear assim? Claro. Salmo 94:20. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei? Então, de novo, Será que tem um poder que se chama de trono de iniquidade, com o qual não deveríamos ter companhia, e que ainda por cima forja o mal por meio da lei? Ele tem a sua própria lei? sim. Martin, a Bíblia é uma coisa maravilhosa. É claro como o sol. Não é um mistério. Se pode ler ali mesmo. É o que a Bíblia diz. Então, iniquidade, esse poder, tem um trono. O papado não tem um trono? Deveríamos nos relacionar com ele? Não, nós. Deveríamos nos separar. Totalmente. Os reformadores não se separaram dele? Não totalmente. Eles acabaram voltando, não é? Eles se apoiaram naquilo que deveriam ter abandonado. Muito bem, então você tem a lei, os mandamentos de Deus, e depois esse sistema de iniquidade, que tem um trono, também tem uma lei. Aqui é a mensagem de Deus para os levitas, em Malaquias 2:6. A lei da verdade estava em sua boca, e a iniquidade não se achou em seus lábios. Então a verdade e a iniquidade são opostos. Já dissemos várias vezes aqui o que é a verdade. Cristo é verdade, a palavra é verdade, os mandamentos são a verdade. E também já falamos do Espírito da Verdade. Sim, ele está falando a respeito dos levitas. Ele andou comigo em paz e equidade e desviou muitos da iniquidade. Esse era o trabalho do levita, pois os lábios do sacerdote deveriam manter o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Qual é o trabalho de um pastor? Na verdade, é ajudá-lo a guardar a lei. E desviar muitos da iniquidade, que é quebrar a lei? Porém, vocês se desviaram do caminho e fizeram muitos tropeçarem na lei. Corromperam a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então, eles não quebraram toda a lei, mas guardaram parte dela. Não é? Muito bem, Martin. Isso aí é fascinante. Acho que está claro aonde queremos chegar. Você não pode, sem consequências, ir contra a lei de Deus, porque isso é ir contra a autoridade dele. Vamos nos aprofundar ainda mais. Colossenses 1:26.
Até mesmo o mistério que tem sido escondido por séculos e gerações foi agora manifesto aos seus santos. Hoje, sabemos o que é o mistério. Deus se tornou homem, redimiu a humanidade e voltou para o céu. Jesus Cristo. A quem Deus faria conhecido quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A iniquidade e Cristo em nós, a esperança da glória, são dois opostos. Sim, não pode se unir os dois. É impossível unir os dois. Não há mistura. Efésios 1:9. Tendo tornado conhecido a nós o mistério de sua vontade, de acordo com a sua boa vontade, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tudo gira em torno de Cristo e tem que voltar a Cristo. Esse verso não implica que algumas coisas não deram errado no céu e deram errado na terra? Sim, com certeza. Mas na plenitude dos tempos, ele reunirá todos que estão em Cristo e os que não estão serão destruídos pela glória de sua vinda. É para isso que tudo está caminhando. É nessa direção que estamos caminhando. É o desfecho entre Cristo e o diabo. Será um conflito entre duas leis. Porque o mistério da iniquidade, o trono da iniquidade, também tem uma lei. Agora, o sábado é um teste de lealdade. Vamos explorar isso um pouco. Como você disse no início, será que é uma questão apenas de um dia da semana? Será que é só isso? Ou será que esse dia está atrelado a algo? O sábado é um teste de lealdade, assim como foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas vão discordar nesse ponto, mas aqui está dizendo categoricamente que o sábado é um teste de lealdade, da mesma maneira que a árvore do conhecimento do bem e do mal também foi. Não havia razão lógica para não se comer da árvore, a não ser aquilo que Deus havia dito. Você concorda? Claro. Por exemplo, será que parecia uma fruta boa? Sim. Qual o problema então? Nenhum problema. E a serpente estava comendo livremente do fruto também. Era um fruto bom de se olhar e bom de se comer. A Bíblia diz isso. Agora, o sábado é o único mandamento do Decálogo que não tem razão lógica para ser guardado, a não ser pelo fato de Deus ter ordenado. É a pura verdade. Sendo assim, é um teste do mesmo calibre que aquele que Adão e Eva tiveram que enfrentar. Agora, por que Deus instituiria tal lei para a humanidade se não havia tal lei no céu? E por que eu digo isso? Bem, é porque a Bíblia diz que o sábado foi feito para o homem. O sábado foi introduzido no 7º dia da semana da criação. Portanto, é uma lei para a humanidade. Mas será mantida como um teste universal para toda a criação no futuro próximo, assim como agora também. O sábado foi feito para o homem e o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Imagine que você declare ser o Senhor do seu lar. Faria sentido você então expulsar sua família de casa, dizendo que não fazem mais parte daquilo? Não. Isso não faz nenhum sentido. Se você declarou ser senhor de algo, como você vai jogar fora esse algo? Definitivamente não. Esse, na verdade, é um bom ponto. Por que você faria isso? Não faz o menor sentido. Se você é o senhor do sábado, faz sentido você mesmo chegar, tá, vou jogar o sábado fora agora. Realmente é um ótimo ponto. Não faz o menor sentido. Então, por que essa lei começou com a palavra lembra-te? E as outras 9 mandamentos não? Porque, como você disse mais cedo, é a única lei que só faz sentido obedecer porque Deus ordenou. Muito bem. Agora, Martin, se Deus disse assim, se ele disse lembra-te,
Isso não implica que foi esquecido? Seguindo a lógica, sim. E ele sabia que iriam esquecer de novo. Muito bem. Temos aqui uma citação de cartas e manuscritos. O sábado foi instituído no Éden. E não antes, Martin. Então, é uma nova lei. E também não no Monte Sinai, né? Não, não. Foi no Éden. E você pode ler isso na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e 2, e você verá quando foi instituído. É um sinal da criação pela observância, o qual toda a humanidade pode significar o seu reconhecimento de Deus como Criador dos céus e da terra. Em outras palavras, se você guarda o sábado, você está reconhecendo que Jesus Cristo é o seu Criador. Porque a Bíblia diz claramente que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi criado se fez. Nada. Isso não inclui Lúcifer? Sim. Muito bem, então o sábado foi instituído no Éden. Portanto, não era uma lei que era guardada antes, porque ninguém no céu jamais tinha duvidado de Deus como sendo seu Criador. Não havia necessidade de lembrar a criação disso até que alguém se esqueceu disso. Se esqueceu que Deus é o Criador. Não é um ponto válido? Exatamente. É realmente um ponto muito bom. Então vamos cavar ainda mais fundo. O sábado e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Guardar o sábado ou deixar de comer o fruto da árvore não tinha base racional. Não havia razão para não comer aquele fruto. Ele era bom para se comer. Quanto a guardar o sábado, era a mesma coisa. A única razão para se guardar o sábado é porque Deus ordenou a sua guarda, porque Ele é o Criador e assim o ordenou. Afinal, existe alguma coisa inerentemente má em se fazer algo no sábado? As pessoas não fazem coisas no sábado? Sim, fazem. Então, obedecer os mandamentos com relação a essas duas ordenanças é algo baseado unicamente no assim disse o Senhor. Porque, como já mencionamos antes, os outros 9 poderiam ter sido dados por qualquer Deus. São mandamentos lógicos. Sim, os outros 9 são mandamentos lógicos. Não roube, não minta. E é por isso que as pessoas não atacam os outros mandamentos. O fruto da árvore era bom de se olhar e comer, e o sábado é bom para se trabalhar. Como eu sei disso? Porque já foi provado que o sábado é o dia mais ocupado da semana. Todo mundo está trabalhando no sábado. E ainda assim, ninguém caiu morto por estar trabalhando no sábado. Portanto, parece ser ok trabalhar no sábado. Qual seria a única razão, então, para não se fazer isso? Porque Deus ordenou. Do contrário, não haveria problema. Mas Deus disse, não trabalhe. Tá, e se eu declarar a quarta-feira como o dia universal de descanso? Eu chegar para você e disser, você não trabalhará na quarta-feira, o que você me dirá? Olha, muito obrigado, mas eu vou fazer o que quiser na quarta. Você não dará a mínima para mim, não é? Por que precisa ser alguém com autoridade? Mas e se o Papa dissesse isso? Olha, a minha reação seria a mesma. Seria a mesma reação, né? Mas e se o Papa disser, se você não me obedecer, eu vou queimar você na fogueira, vou matá-lo? Nesse caso, as pessoas obedeceriam a ele. A menos que houvesse uma razão mais forte, né? Então, a obediência, Martin, a esses 2 mandamentos é o teste final de lealdade e fé na palavra de Deus. Eu vou fazer isso porque Deus mandou. E ele disse, lembra-te, para que eu não esqueça que ele é o meu Criador. Será que alguém esqueceu que Deus era o seu Criador? Sim. E Lúcifer foi o primeiro. Ele se esqueceu, não é? Com certeza. Muito bem. E por quê? Porque ele queria ser como Deus. Ele queria ser como Deus. Muito bem. Mas, Martin, e se eu chegasse para você e dissesse, eu quero que você faça o que eu estou dizendo porque eu te criei? Que evidência empírica você tem que eu criei você? Nenhuma. Nenhuma. Apenas a minha palavra, não é? Como assim, você diria? Eu me pareço exatamente como você? Não há razão para você fazer o que eu digo.
Mas e se eu então te lembrasse que a primeira vez que você abriu seus olhos, a primeira coisa que viu foi a mim? Ok. Mas ainda poderia ser apenas coincidência. É mesmo? Então, parece que é uma questão de fé. Muito bem, você tem que acreditar. Naturalmente, Deus, o Pai, foi o fiador. Eles não apenas não creram em Cristo, mas não creram no Pai. Sim, Você concorda? sim, Porque o Pai disse: Esse é o meu filho amado, eu quero que vocês o adorem. Foi Ele que criou vocês. Mas que evidência temos disso? Nenhuma. Você tem que acreditar pela fé. e a prova será exibida através do caráter ao longo do tempo. Você pelo menos sabe de onde veio. Você veio dos seus pais. E eles sabem de onde vieram. Vieram dos seus avós. E podemos ir até Adão. Mas Adão teve apenas um vislumbre de uma face e de uma pessoa dizendo: Eu sou o seu Criador. Você acredite ou não? Muito bem. Você concorda que o pecado começou no céu quando Lúcifer desejou ser igual a Deus? Sim, Porque, ao longo dos anos, ele viu muito pouca diferença em estatura e aparência entre ele e Cristo. Mas Cristo foi tomado no conselho de Deus, enquanto Lúcifer foi excluído, sim, e isso o deixou enciumado. é verdade. Muito bem. Ele desejou a posição de Cristo, que havia criado todas as coisas, inclusive o próprio Lúcifer. Você concorda? Sim, Lúcifer se rebelou contra a autoridade de Deus, e assim a criatura se rebelou contra o seu Criador. Mas Deus não é apenas o Criador, mas também o mantenedor. sim. E é aí que você pode ver claramente a prova de que ele era o Criador. Tá, mas você consegue ver Cristo sustentando a sua vida ou você apenas está experimentando isso? Experimentando. Então você ainda precisa de alguma prova empírica. E Satanás não viu a prova empírica. Então ele achou que era igual a Cristo, achou que era independente dele. Agora, se você é igual a Cristo, e Cristo é o Criador, e Cristo é Deus, então o que seria você? Deus. Deus, não é mesmo? Muito bem. Neste caso, de onde você teria vindo? Você não tem certeza, mas obviamente você seria Deus. Então, Deus deve estar em tudo, incluindo você. Isso não é panteísmo? Pela primeira vez na história do universo, um ser criado ignorou a sua dependência necessária de seu Criador para tentar forjar o seu próprio caminho. Martin, você concordaria com isso? Martin, no fim, o que ele fez foi dizer: Eu não acredito que você é o meu Criador. Para mim, nós somos iguais. Logo, se você é Deus, eu também sou. E se eu sou Deus, eu não preciso das suas regras. Eu sou perfeitamente capaz de criar as minhas próprias. Você não é meu chefe. Cai fora. Foi o que ele disse. Mas ele enfrentou um problema com a questão do sustento. Ele não percebeu, mas ainda assim ele diz: Eu sou independente de você. Eu não preciso de você para eu existir. E achou que é Deus. E aí ele vai para Adão e Eva e os convence da mesma coisa. Exato. Porque ele acredita que ele é autossustentável e diz ao casal: Deus não quer que vocês saibam disso. Muito bem. Então, ele se rebelou contra a ideia de que ele era submisso a um Criador mantenedor. Agora, se formos para Hebreus 1:3, nós vemos que é dito, com relação a Jesus, que ele é o brilho da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, se referindo a Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, quando ele, por si mesmo, tendo nos livrado de nossos pecados, sentou à direita da majestade no céu. Ele não está sustentando tudo pela palavra de seu poder? Vamos deixar isso claro. É Cristo que está segurando tudo com seu poder.
Então Cristo não é o mantenedor? Sim, ele é Deus. É aquele que sustém todas as coisas. Agora, Satanás tem um grande problema no céu. Ele é um ser criado que diz ser independente do Criador. Ele diz ser igual ao Criador. Não precisa dele. E, portanto, ele tem a sua própria lei. Ele não quer a lei do Criador, porque ele, sendo Deus, pode fazer suas próprias regras, organizar sua própria vida. Ele não acredita que Deus é o seu sustentador. Ele se esqueceu disso. Sim, A um certo ponto, ele sabia ter sido criado, mas se esqueceu. Muito bem. Então vamos um pouco mais adiante com essa ideia. Então Satanás chega e espalha a mentira de que nenhum de nós precisa de Cristo. porque somos todos deuses. Afinal, não havia evidência de que ele havia sido criado por Deus. Ele tinha que confiar na palavra de Deus. E aonde estava a evidência de que Deus te sustenta? Portanto, ser um Deus implica em independência de Deus. Você concorda? Claro. Implica em independência de suas regras e autoridade. Independência da lei dele e de seu poder sustentador. Não faz todo sentido? É perfeitamente lógico. Afinal, se você é Deus, você não precisa de um outro Deus. Significa se libertar das correntes da submissão e fazer tudo aquilo que você quer em seu coração. Eu não tenho que dar ouvidos a você. Exato, essa foi a atitude de Lúcifer. Uma atitude que vemos no mundo todo hoje. Estranho como possa parecer, Martin, a maioria da humanidade acredita nessa mentira. E isso serve como base para muitas religiões do mundo. Ocultismo, paganismo, hinduísmo, budismo, o movimento da nova era e até mesmo alguns movimentos cristãos como o catolicismo, o mormonismo, assim como vários pregadores evangélicos se apegam a essa doutrina. Há vários por aí que alegam ser iguais a Deus, como Kenneth Copeland e Benny Hinn e vários outros. A lista é longa. Eles acreditam serem deuses. Até mesmo o catecismo católico diz algo semelhante. Mas antes, vamos continuar aqui. Quando Lúcifer se rebelou e esqueceu de sua dependência e de sua origem, qual foi a resposta de Deus para esse lapso de memória? Ele criou o homem e o sábado. E por que Deus criou o sábado? Para lembrança. Para lembrá-los da sua dependência. Dependência do Criador e do mantenedor. Então, não foi um teste à humanidade para que esta reconhecesse que ele era o Criador e o seu sustentador? Sim, Então, o sábado é o teste máximo na lei de Deus para lembrar a humanidade de suas origens e de que Deus é o seu mantenedor. Ela precisa de Deus para viver. E ele disse: se vocês não obedecerem a esses princípios, vocês morrerão. No dia em que comerem, vocês morrerão. Eles morreram naquele dia? não naquele dia, mas no dia cósmico, digamos assim, eles morreram. Muito bem, se um dia equivale a 1000 anos, então um dia cósmico seriam 1000 anos. E todos eles morreram. Cada ser humano que já viveu, até mesmo o mais velho, que era Matusalém, morreu do primeiro dia cósmico. Muito bem. Agora, vejamos o que diz o Catecismo Católico. Nós já olhamos isso antes em outros episódios, mas vamos mostrar de novo. Artigo 460 do Catecismo Católico diz: a palavra tornou-se carne para nos tornar participantes da natureza divina. Por essa razão, a palavra tornou-se homem e o Filho de Deus tornou-se filho do homem, para que o homem, ao entrar em comunhão com a palavra, e assim receber a filiação divina, pudesse tornar-se um filho de Deus. Pois o Filho de Deus tornou-se homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus. Tem algum problema aí, Martin? Sou como Lúcifer. Sim. Afinal, a Bíblia diz que ele foi dado poder e grande autoridade.
O Filho unigênito de Deus, querendo nos tornar participantes de sua divindade, assumiu a nossa natureza para que ele, ao se tornar homem, pudesse tornar os homens deuses. Isso aí não é mentira da serpente? Martin, se você é Deus, então você não precisa de um criador, você não precisa de um mantenedor. Você tem um ciclo eterno. Isso é a reencarnação, é o que ensina o budismo, o hinduísmo, essas coisas. Então, nunca houve um início, nunca vai ter um fim. E se nunca houve um início, então você não é um ser criado. É a teologia da energia. Você volta para a energia e aí a energia recria. O sábado, então, acaba com tudo isso daí, pois declara que há um criador e mantenedor. Sim, ele aponta para Deus. Deus, portanto, querendo que nos lembrássemos que Ele é o nosso Criador e mantenedor, criou o sábado, declarando-se Senhor desse dia. Sendo assim, nós não devemos submissão ao Senhor do sábado, que, segundo a Bíblia, é Jesus Cristo. É claro que sim, porque esta é a ferramenta para que reconheçamos isso. Então, o sábado está ligado a Jesus Cristo. Claro, não dá para separar os dois. Então, ao guardar o sábado, você está reconhecendo que Ele é o seu Criador, mantenedor e que sustenta tudo, certo? Muito bem. Sendo assim, o sábado não é muito importante? Claro, é isso que quer dizer, ele se torna uma questão de salvação, de vida. Então esse dia está ligado à morte ou à vida. Muito bem. E se alguém diz, eu sou Deus, eu não preciso do sábado? Isso não é rebelião? Claro, claro que é. Então, se você diz que não precisa de Deus, se diz, eu não preciso de você, eu não quero você, Deus, eu faço a minha própria lei, eu não preciso que o Senhor me sustente. Neste caso, Deus não teria o direito de dizer, tá bom, então devolva a vida que eu te dei. Claro, E o que acontece se ele toma a vida de volta? você deixa de existir. Você morre, não é? E pode ser uma coisa muito perigosa, porque mesmo que você diga, eu vou escolher o meu dia para adoração. Ora, isso também é se colocar no lugar de Deus. Você se torna Deus. Se você diz, eu não vou reconhecer o dia do sábado, mas vou criar a minha própria lei, você não está se declarando um Deus? Isso é muito claro. Toda pessoa que, sem saber, nos dias de hoje ainda, guarda o domingo, que é a lei do mistério da iniquidade, que é o catolicismo romano, e não indivíduos, tá? Mas qualquer um que faça isso está consentindo e confirmando que eles têm autoridade própria, sendo assim deuses. É o que diz o catecismo católico. De acordo com o próprio catecismo deles. É por isso que é tão perigoso dizer que você pode guardar qualquer dia, até mesmo o domingo. Se Jesus tivesse dito, tá bom, eu vou mudar o dia, tá? Nesse caso, ele não estaria se descaracterizando como criador e mantenedor? Claro que sim. Então ele pode mudar? Não. Jesus está ligado a esse dia, porque é este dia que o reconhece como Criador. Se ele muda o dia, Foi ele que criou esse dia, porque ele criou todas as coisas. Ele também criou o sábado como um lembrete da sua dependência. Então, a criatura ou o vaso não pode dizer ao oleiro o que ele deve fazer. E se você não reconhece isso, então você está criando uma lei para si mesmo. Você está se colocando como Deus. E esse não é o cerne do grande conflito? sim, começou lá no céu. Muito bem. Vamos dar uma olhada nas outras religiões. Esse artigo é muito interessante. Ele é do site dos Bereanos e foi escrito por um historiador muito famoso, um historiador cristão, o Dave Hunt. Foi escrito em 2019. Evidências da invasão ocultista, seguindo a serpente. Estamos mostrando para que as pessoas não digam que somos nós dizendo isso, pois se trata de um fato histórico. E essa pessoa, naturalmente, vem de uma linha de pensamento protestante, mas ele não é um guardador do sábado. Agora, veja só o que ele escreveu. Eu vou ler todo o artigo, porque eu acho muito importante. A promessa que a serpente fez a Eva de tornar-se Deus é o fundamento do ocultismo, paganismo, hinduísmo e do movimento da nova era. Bastante claro, né?
todos eles dizem serem Deus. Eles pensam que não tiveram um começo. Pensam que ficarão reencarnando até atingir uma condição evoluída, quando finalmente se darão conta de sua divindade. Na edição de janeiro de 1931 da Revista Ocultista, uma revista para todos, foi publicado um artigo intitulado O Despertar do Eu Divino. A revista dizia assim: dentro de você está todo o poder do universo, todo amor, toda sabedoria, toda vida. E a revista chamava esse poder de o poder da serpente. Veja só. Então, isso aí é fato. Eu acho que o nome é perfeito. Eu também. Essa mesma mentira é um tema que permeia grande parte da ficção científica. Gene Roddenberry, o já falecido criador da série Jornada nas Estrelas, foi criado em um lar batista. Ao ir a uma associação de jovens cristãos batistas, ele acabou falando negativamente de todas as religiões, especialmente o cristianismo. É interessante como o cristianismo é sempre o mais odiado, né? Roddenberry estava convencido de que a raça humana é um deus em sua infância e de que ele mesmo era Deus. Essa série de TV não impacta a humanidade hoje? É o que eu queria dizer. Ela causou um impacto enorme por muitos anos já, desde a década de 60. Sim. E até hoje é uma série muito popular. Correto? Ele continua. Agora, em nenhum outro lugar, a mentira da serpente é proferida mais abertamente e de maneira honrosa do que no mormonismo. A partir dos púlpitos do Tabernáculo dos Mormons, em Salt Lake City, em 8 de junho de 1873, o líder mormon Brigham Young declarou: o diabo contou a Eva a verdade sobre a divindade. Eu não culpo a nossa mãe Eva. Eu não quereria que ela deixasse de comer o fruto proibido por nada nesse mundo. E ele continua dizendo que através do dom do pecado, o homem pode atingir a divindade. E ele foi considerado um profeta pelo movimento Mormon. Em aparente harmonia, o psicólogo Rollo May chamou o pecado de Eva de Felix Culpa, ou queda bem-aventurada. O Joseph Smith até admite que ele caiu, mas que caiu na direção correta. Joseph Smith fundou esse culto que deseja atingir a divindade. Joseph Smith ensinou que a matéria e a inteligência sempre existiram, ou seja, nós não fomos criados. E a ascensão à divindade é uma coisa que sempre foi buscada. Deve haver, portanto, um número infinito de deuses no mormonismo, apesar de os mormons dizerem que lidam apenas com o Deus deste mundo, que coincidentemente é o nome que a Bíblia dá a Satanás, conforme 2 Coríntios 4:4. Os rituais secretos dos templos mormons são o primeiro passo para os homens mormon em sua busca por seus deuses nessa longa estrada da exaltação. Quem está escrevendo isso é um historiador cristão, ok? Ele continua. O mormonismo teve a aprovação de Norman Vincent Peale. A gente já vai falar mais disso, tá? Que foi o orador principal na celebração do 85º aniversário do presidente Kimball em 1980. Ele chamou os líderes mormon de homens de Deus, que estão fazendo a obra de Deus, e pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fato de Kimball ser, entre aspas, tão espiritual, Peale pediu a ele que o abençoasse. A Bíblia diz claramente que aquele que abençoa é maior do que aquele que está sendo abençoado, não é? Talvez Peale, que era um maçom de 33º grau, tenha favorecido o mormonismo pelo fato deste parecer-se com a maçonaria. Ainda bem que quem está dizendo isso é outra pessoa, porque se fosse eu estaria levantando todo tipo de problema para mim. Mas eu já disse isso no passado e reitero minha posição. Então, ele estava lá e foi favorável à teologia deles. Ele até mesmo o abençoou. Agora, Norman Vincent Peale, Martin, foi o mentor de Billy Graham. Esse é evangélico, não é? Ele foi o mentor. Isso é fascinante, porque Robert Schuller também diz que Norman Vincent Peale foi o mentor dele. Olha só, né? E Robert Schuller, naturalmente, foi o mentor de muitos outros
como Rick Warren e muitos outros. Você consegue ver onde tudo começou e como tem se infiltrado. E tem outra coisa muito interessante. É o fato de alguém que possui uma admiração magnífica por Norman Vincent Peale também referir-se a ele como mentor. É o Donald Trump. Martin, vamos dar uma olhada de novo nessa imagem aí atrás. Sábado, o teste universal. Martin, a coisa não está ficando interessante? Eu acho que, veja, infelizmente, tem muita fumaça, mas felizmente, toda essa discussão vai limpar um pouco da fumaça. Vamos esperar que sim. Continuando. Cada estado nos Estados Unidos tem uma loja suprema da maçonaria, e a maioria das grandes lojas publica um monitor para guiar os membros nas doutrinas e práticas oficiais. Veja, por exemplo, o que diz o monitor de Kentucky. Os verdadeiros 3 grandes rituais da raça humana, olha, isso é pura maçonaria. Lembre-se que no altar deles, eles têm a Bíblia, tem também o Tanakh, o Alcorão e o Santeravita. Os 3 verdadeiros grandes rituais da raça humana são os rituais do Prajapati, do antigo hinduísmo, a missa da Igreja Cristã, obviamente da Igreja Católica, e o 3º grau da maçonaria. Juntos, esses rituais testificam do conhecimento mais profundo da alma humana, o de que Deus se torna homem para que o homem possa tornar-se Deus. E isso é pura linguagem da serpente. E é interessante que eles incluam nisso a missa. Sim, e Roma diz que o fato de terem mudado o sábado para o domingo é a marca da autoridade dela. Por outro lado, Jesus quer que nos lembremos do sábado para não esquecermos de onde viemos e de que Ele nos sustenta. E de que ele é a nossa autoridade. Sim, e se negligenciarmos a autoridade dele e de sua lei, quais serão as consequências? A morte. Martin, você acha que é importante que a humanidade saiba que se engolir essa mentira vai morrer? Para sempre? Ora, é claro que é importantíssimo. Pois é. Libertar-se do sábado é libertar-se de sua dependência de Deus. Basicamente, é declarar-se Deus. Você acha que faz sentido agora? Certamente. E eu espero que as pessoas possam compreender, porque para mim mesmo me fez ver isso de uma outra maneira, O sábado? o sábado. Muito bem. Martin, a humanidade começou com o sábado? Sim. Sim, não é? Sim, o sábado foi instituído na semana da criação. E não seria lógico que terminasse com o sábado? Pois é. Porque aqueles que não se lembram de onde vieram e de quem os sustenta acabarão morrendo. O Apocalipse não diz isso? Sim. Muito bem. A importância do sábado, veja, isso vem do grande conflito. Como o memorial da criação é o de que ele mantém sempre presente a verdadeira razão do porquê Deus é digno de adoração. Porque Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Se somos criaturas, não somos deuses. Nós somos o vaso e não o oleiro. Portanto, o sábado está na fundação da adoração divina, pois ensina essa grande verdade da maneira mais impressionante. Nenhuma outra instituição faz isso. O verdadeiro fundamento da divina adoração, não daquela feita no 7º dia apenas, mas de toda a adoração, está na distinção entre o Criador e suas criaturas. Isso deixa tudo claro. Sim. Não se trata de apenas um dia. Não se trata de apenas um dia, se trata de reconhecer a Cristo como seu Criador, Redentor e Mantenedor. Ele nos tirou do Egito, Ele nos redimiu da escravidão, Ele redimiu-nos da escravidão do pecado. Exato. E ele, sendo Deus, determinou um dia. E nós não podemos mudar esse dia. E se você o fizer, está declarando ser Deus e que não precisa de outro. Então, ao insistir em não fazer o que Cristo ordenou, mas o que o homem ordena, especialmente o papado nessa questão específica, você está se exaltando à posição de Deus. E a maçonaria ensina isso. Então vamos deixar claro.
Por acaso estamos adorando um dia? Não, estamos adorando ao Criador nesse dia. Porque tem um monte de gente que faz confusão. Eles acham que nós queremos adorar o dia. Ah, vocês adoram esse dia. Para vocês, um dia da semana é mais importante que o próprio Deus. Mas não é isso. Na verdade, é colocar o Criador como a coisa mais importante na sua vida. Então, Martin, é fundamental que esse pensamento, essa doutrina, esteja absolutamente clara na sua mente. Muito bem. Continuando. Este grande fato jamais se tornará obsoleto. Ele nunca poderá ser esquecido. Foi para manter essa verdade sempre na mente dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. Tanto quanto o fato de ele ser o nosso Criador continua a ser a razão pela qual nós o adoramos, tanto o sábado continuará a ser um sinal e memorial disto. Ou seja, Martin, não há um outro jeito. Não há outro dia. Não. Mudar o dia é jogar fora o título do próprio Criador. Então, a guarda do sábado é um sinal de lealdade ao verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem que ordena ao homem adorar a Deus e guardar os seus mandamentos também exige que os seus seguidores guardem o quarto mandamento. Correto? Não dá para mudar nada. Não, não dá. Muito bem, vamos digerir ainda mais. O que significa o sábado e por que foi instituído? Vamos resumir. Número 1, foi instituído na criação, para lembrar a humanidade de sua origem e dependência do Criador. Você concorda? Claro. Muito bem. Segundo ponto. No sexto dia, foi dado a Adão uma parceira, porque não é bom que o homem fique sozinho. No início ele era sozinho. Deus mostrou a ele todos os animais que estavam em pares. Aí ele disse, cadê a minha? Não é? Ele então fez Adão dormir e criou Eva. E ele então disse, aqui está ela. Portanto, Adão deveria ter uma ajudadora idônea, uma companheira. Isso significa o nosso relacionamento horizontal com a humanidade. Mas no sétimo dia, Deus acrescentou o sábado, porque a humanidade tinha que encontrar descanso nele. A humanidade deveria descansar no seu relacionamento com Deus, ou seja, um relacionamento vertical. Então, há dois tipos de relacionamentos aí, que são importantes para Deus. Então, se o relacionamento entre Adão e Eva eram importantes, a família não é importante para Deus? Claro. Em qual dia foi unida a família? No sábado. E por acaso o Papa tem o direito de mudar isso? Não. Não, ele é o... Por que você está rindo? É uma coisa séria. Eu só tô pensando como isso é ridículo. É exatamente o oposto. Satanás faz exatamente o oposto do que Deus faz. Muito bem. Ponto número 3. Jesus Cristo é o Criador e Senhor do sábado. Ele mesmo disse isso. A humanidade é totalmente dependente dele para sua vida e existência, e eles não têm vida em si mesmos. Eles não são Deus. Da mesma maneira, a humanidade é totalmente dependente de Cristo para sua salvação, já que não há outro nome pelo qual possam ser salvos. E o sábado, portanto, é símbolo tanto da criação quanto da redenção. Para mim faz todo sentido. Muito bem. E há alguma evidência para isso? Bem, se é verdade, deve haver uma evidência. Mais uma pergunta. O Novo Testamento nega ou confirma o sábado? Essa é uma pergunta muito boa, porque toda essa controvérsia sobre esse tema poderia ser decidida nisso aí, porque eles dizem que o Novo Testamento nega. Vamos explorar isso. As pessoas podem discordar, mas são apenas pensamentos aqui. Cristo pagou o preço pela transgressão da lei por parte da humanidade no sexto dia da semana. Não é verdade? Isso não é bíblico? Sim, 100%. Ele morreu no dia antes do sábado. Provando assim o seu amor pela humanidade. E ele descansou no sepulcro no sétimo dia. Ele não permaneceu no mesmo modelo que no Éden? Exato.
ele criou o sábado para o descanso, e, portanto, nesse dia ele descansou. Portanto, ele completou a sua obra da redenção no sexto dia, descansando no sétimo. Os discípulos descansaram no sétimo dia de acordo com o mandamento. Não é o que diz a Bíblia? Sim, Portanto, nas duas sextas-feiras, ou seja, na da criação e na da crucificação, houve um Adão, o primeiro e o segundo Adão. Há qualquer violação do sábado aqui? Não. A chamada violação do sábado, que Jesus supostamente cometeu, foi contra decretos humanos e nunca contra decretos divinos. Jesus nunca transgrediu a sua própria lei, Ele transgrediu apenas o decreto humano. que eles fizeram por sua vez, porque se consideravam deuses. Muito bem, Martin. Agora, se o papado e os poderes vingentes, os governantes desse mundo, dão o seu poder à besta e criam leis da humanidade e as forçam sobre ela, por acaso Cristo é obrigado a guardá-las? Não, Você está obrigado a guardá-las? Isso não nos levaria a um conflito com eles? sem dúvida. O que eles fizeram a Cristo por conta disso? O crucificaram. E o que eles quererão fazer conosco por causa disso? A mesma coisa. Não haverá um decreto de morte? Sim, porque a humanidade é consistente em sua rebelião. Ok. Jesus não veio para abolir ou mudar nada da lei. E ele alertou aqueles que queriam fazer isso sobre as consequências de fazê-lo. Ele não disse mesmo isso? Está lá em Mateus capítulo 5. Ele ensinou que aqueles que amam a Deus devem guardar os mandamentos dele, enquanto que aqueles que dizem ser seus seguidores, mas não guardam os mandamentos, são mentirosos e não habitam na verdade. É isso mesmo. Então, existe qualquer indício de alteração da lei de Deus? Não. E a consequência de se fazer isso é a morte. A morte. Então, você concorda que redenção significa restaurar? Na verdade, redenção é como lembrar-se, trazer você de volta aquilo que você deveria lembrar. Restaurar envolve justificação e santificação. Ambas as coisas são obra de Deus. De acordo com Romanos 3, 27, há algo do que nos orgulharmos? Não, não há. Por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. É obra de Deus, a qual nos apropriamos pela fé. É o que diz de acordo com esse verso. E justificação e santificação não ocorrem no mesmo tempo? Vamos colocar da seguinte maneira. Justificação é o decreto judicial de que você está ok com Deus, de que você tem o manto da justiça. Já a santificação é o resultado desse relacionamento, porque Cristo está em você, operando as boas obras. E caso você pense que é você que está operando essas boas obras, esse verso nos lembra que não há do que nos orgulharmos. Portanto, Martin, quem é o justificador e o santificador? Jesus Cristo, De quem é a obra? dele, Qual é a sua parte? devemos ter fé naquilo que ele está fazendo. E descansar no que ele está fazendo em você. E caso seu antigo eu tente ressuscitar, você o mata de novo. Você dá na cabeça dele. Ok. Então, Hebreus 4, verso 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, descanso das nossas obras. Porque agora acreditamos que Ele é o Criador, Ele é o mantenedor. E, portanto, seguindo este pensamento, é o nosso recriador. Exatamente, esse verso definitivamente não diz que agora você pode guardar qualquer dia além do sábado. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O que ele está dizendo aqui é desde a fundação do mundo, quando ele criou o sábado e estabeleceu o sábado. Agora voltem e lembre-se disso. Hebreus 4, verso 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. É Deus quem opera.
até mesmo na recriação. O perfeccionismo, ou depender de sua própria perfeição, é uma negação do sábado. Infelizmente, existem muitos que guardam o sábado que acreditam que devem se tornar perfeitos por meio de suas obras. Mas não se pode fazer isso, isso é negar o sábado. De novo, isso é quase como se fazer Deus. Sim, porque é a sua obra. Você está trabalhando, não está descansando. Não está descansando naquilo que foi completado por você. Você não descansa na gratidão. É assim que agradecemos. Exato. Muito bem, vamos lá. As curas que Jesus fez no sábado foram para mostrar que ele era o restaurador, o redentor, o doador da vida, o Messias, o Deus homem, já que ninguém pode ressuscitar alguém dos mortos sem ser Deus, sem ser divino. Ele perdoou os pecados daqueles que ele curou. Eles o acusaram disso, não foi? Ele os restaurou fisicamente e mentalmente. Sem Jesus, esses atos seriam impossíveis. A humanidade tinha que aprender que somente nele ela poderia ser restaurada. Portanto, o descanso estava nele. Ele era o Senhor do sábado, e em cada sábado, ela se lembraria para sempre desta restauração. Jesus foi ao homem que estava lá deitado, todo paralisado, todo aleijado. E no dia de sábado, ele diz, pegue sua cama e anda. Cada sábado, essa pessoa se lembraria de que alguém disse para ele, pegue a tua cama e anda. Essa é a prova de que ele é o restaurador. E foi qualquer um que fez isso? Não, foi Deus. E eles entenderam isso, porque caíram aos seus pés e o adoraram, porque só Deus faz isso. E só Deus pode aceitar a adoração? E quanto àqueles que se achavam deuses? Não ficaram irritados quando viram isso? É por isso que eles o mataram? Exato. Então, isso seria para sempre um sinal de sua restauração. O sábado sempre comemorará a obra terminada de Cristo. Será que Cristo foi a eles dizendo, vocês devem fazer isso, e depois aquilo? Não, não foi isso. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, que vocês, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se você serve a justiça, você está servindo Cristo. E se você serve a Jesus Cristo, que dia você guarda? O sábado? O sétimo dia. Muito bem. Martin. Lá em Êxodo, lemos assim, lembra-te do sábado para santificá-lo. E aí diz que você tem que trabalhar 6 dias, mas no sétimo é o sábado. Não é o primeiro dia. E esse dia deve ser guardado porque Deus criou os céus e a terra. Ok? Em outras palavras, Deus abençoou e disse, não esqueçam de que eu sou o Criador de vocês. Vocês são obras de minha mão. E em Deuteronômio, ele dá o mesmo mandamento. Ele diz, lembrem-se que vocês foram servos, foram escravos na terra do Egito, e eu os tirei dessa escravidão. E, portanto, eu vos ordenei que guardem o sábado. Isso não é redenção. É redenção? Então um não nega o outro? Na verdade, Um aumenta o outro. isso torna-se muito mais claro. Eu sou o Criador e você é o redimido? Será então que Deus cometeu um erro de ter reescrito as tábuas dessa maneira após Moisés ter quebrado as primeiras? Não. Não, Deus apenas acrescentou uma informaçãozinha extra ali. Isso é incrível. É lindo. Então, Martin, se esse é o caso, e Cristo representa a redenção do pecado, a libertação do pecado, como acabamos de ler nas páginas anteriores, isso por acaso nega o sábado ou fortalece o sábado? Fortalece a guarda do sábado. Temos aí agora o alto clamor e uma advertência contra a marca da besta. E lemos isso em Apocalipse. O terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz, se qualquer homem adorar a besta e sua imagem, receber a sua marca na testa ou na sua mão, o mesmo beberá do vinho da fúria de Deus, que será derramado sem mistura no cálice da sua indignação.
E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Essa é a advertência mais dura dada à humanidade. Sim. Mas não é egoísta. Não. É um lembrete de que se você não reconhecer isso, por escolha própria você estará rejeitando a vida. Você mesmo estará se excluindo da salvação. Eu sou Deus, não preciso de você, Senhor. Sou o meu próprio mantenedor. Não preciso de você. E então o alto clamor e a advertência contra a marca da besta em Apocalipse 18. E depois dessas coisas vi outro anjo descendo do céu, com grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ele clamou poderosamente com forte voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, e casa de todo espírito imundo, e ninho de toda ave detestável e impura, já que todas as nações beberam do vinho da fúria de sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela. E é exatamente isso que mostra a nossa imagem aqui atrás, Martin. A união do Estado com a igreja apóstata. Continuando, e os comerciantes da terra se enriqueceram com a abundância de suas iguarias. E ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, agora é a escolha. Ou daremos ouvido ao sistema, ou nos separaremos do sistema, para nos alinharmos com Cristo. E quem dá ouvidos ao sistema está dizendo: sou Deus. E como deixar claro para o mundo que eu me separei dos sistemas, e agora estou alinhado com Cristo? Guardando o sábado. Mas o sábado não é só um dia, Martin? Não, não é. Não se o sábado está atrelado a uma pessoa, não é? Aí representa lealdade a ela. Guardar o sábado é reconhecer a autoridade absoluta de Cristo em sua vida. Martin, Satanás odeia Cristo? Ele o amava, mas passou a odiá-lo. Então ele o odiou porque ele queria a posição de Cristo. Ele o odiou tanto, a ponto de matá-lo. Agora, quando Adão e Eva foram criados, quando pecaram, não lhes foi prometido um redentor? Sim. Ok. E quando Caim nasceu, você não acha que Adão e Eva pensaram que ele seria o libertador? Com certeza. Eles pensaram: esse será o que resolverá todas as coisas. Será que Satanás sabe que Cristo é o Redentor e o Criador? Ele sabe, não é? E se ele conseguisse impedir Cristo de voltar, isso não colocaria em perigo a humanidade? Sim. Tá. Quando Satanás viu o caráter de Caim e o quão maleável era o caráter de Caim, ele provavelmente pensou: olha, eu não acho que Caim é o Redentor. Pelo que estou vendo, o Messias virá da linhagem de Abel. O que ele decidiu então? Livrar-se de Abel. Matar Abel, para que o Messias não nascesse. Mas Adão acabou tendo outros filhos. E daí em diante, conseguimos ver ao longo da história a linhagem dos filhos de Deus e das filhas dos homens. E, eventualmente, a linha dos filhos de Deus, de onde viria o Messias, viu que as filhas dos homens eram muito bonitas. E eles acabaram apostatando, não é? E se ele pudesse acabar com a linhagem de Cristo, a humanidade não se perderia? Sim. E aconteceu que essa linhagem quase acabou, a não ser por Noé e os seus filhos. Bem, sabemos que os filhos dele também não eram perfeitos, e nem suas esposas. Mas a linhagem estava com eles. Mas se ele tivesse conseguido seguir com seus planos, não teria sobrado ninguém. Ele teria exterminado a linhagem que levaria ao Messias, e a humanidade estaria perdida. Portanto, para impedir isso, Deus interviu. E ele não interviu no último momento. Deus não foi paciente. Por bastante tempo. No outro programa em nosso canal, vimos o Marlow e o Robert
falando a respeito de quando Deus intervém, quando ele mata. Então, sim, ele interviu para salvar essa linhagem. Porque se ele não tivesse feito isso, o Messias jamais teria vindo, porque não haveria ascendência para ele vir. E aí não haveria redenção? Muito bem. Então, toda a humanidade antediluviana foi destruída. Eles encheram a taça da paciência de Deus. Eles quase destruíram a linhagem que levaria ao Messias. E após o dilúvio, não demorou muito até que as coisas saíssem do rumo de novo, né? Aí veio a Babilônia, o chamado de Abraão para sair dela, e Abraão teve uns problemas lá no Egito, e ele também deu ouvidos à ansiedade da mulher dele. Mas, enfim, as coisas se acertaram e a linhagem do Messias foi preservada, com os patriarcas, etc. Agora, Satanás sabia que a linhagem de Cristo estava ali naquela linhagem. Em algum ponto, dentro daquela linhagem, o Messias viria. Então, eu acho que quando ele olhou para os 12 patriarcas, analisando o comportamento deles, ele deve ter se perguntado de onde o Messias virá. Provavelmente deve ser do mais certinho deles, não é? Ele provavelmente concluiu, e veja, isso é só especulação minha, tá? Que viria de José. José é provavelmente aquele que continuará a linhagem do Messias, porque os outros não prestavam. Sim, ele conseguiu fazer exatamente o que ele queria. Exatamente. E o que ele tentou fazer com José? Tentou eliminá-lo. Matá-lo, não é? Mas Deus interviu e todo mundo foi salvo, eventualmente. Eles tiveram que ir lá no Egito, buscar comida. Agora, qual dos patriarcas teve uma conversão genuína de coração? Judá? Judá. Nós sabemos disso porque, eventualmente, ele diz ao seu pai: eu levo a responsabilidade sobre isso. Eu morrerei. Eu entrego a minha vida. Nisto, ele demonstrou os sentimentos de Cristo, certo? E, neste caso, Satanás errou os cálculos, porque a linhagem veio de Judá e não de José. E aí aconteceu os anos do cativeiro, mas e se você conseguir escravizá-los e fazê-los esquecerem-se totalmente de Deus, de forma que você destrua a linhagem do Messias? Satanás, então, fez com que os egípcios escravizassem aquele povo para que eles se esquecessem completamente de Deus. E assim impedir a vinda do Messias. Muito bem. E o que fez Deus? Ele os ajudou a lembrarem-se. Muito bem. Ele disse: vocês vão deixar o povo ir para que eles guardem minhas leis. E qual foi a primeira lei que eles tinham que guardar? O sábado, antes do Sinai. Eles tinham que guardar o sábado. Então, eventualmente, eles saíram e, depois de um tempo aí no deserto, foram para a terra prometida. E disseram: agora nós queremos um rei. Queremos uma linhagem real. E o primeiro que foi escolhido foi da tribo de Benjamim. Mas tinha havido uma profecia de que o cetro não se afastaria de Judá, certo? Não é? O cetro não se afastaria de Judá até que viesse o Messias. Então, Satanás deve ter pensado: tá, mas ele vai vir exatamente da onde? Eventualmente, Davi, o mais improvável dos filhos, porque até mesmo Samuel achou que o primeiro filho de Jessé, que era o homem perfeito para ser o rei, ele era fantástico. Mas Deus disse: não, não é esse. E por fim, não tinha sobrado ninguém, a não ser o menino do campo. Traga-o, pois é ele. Muito bem. Aí, Davi finalmente tornou-se o rei. E ele governou sobre todo o reino e governou em Judá. Agora, a linhagem de Davi
naturalmente, seria a linhagem que traria o Messias. Aí Satanás colocou atenção especial nisso. Coitado do Davi. E aí veio o Salomão, depois o Roboão, que, por sua vez, deu ouvidos aos conselheiros jovens e acabou perdendo as 10 tribos. Então seguiu-se um conflito entre Judá e as outras tribos. Sim, uma guerra sem fim entre Judá e o resto. Eles chegaram até mesmo a alinharem-se com os inimigos de Deus para tentarem destruir Judá, não é? Então Satanás mirou em Judá, porque ele sabia que o Messias viria dali. Se ele conseguisse impedir a vinda do Messias, Então tudo acabaria. então ele tentou fazer isso com guerras, mas não conseguiu. Ele tentou destruir a linhagem real, tentou matá-la. Ele conseguiu até mesmo fazer com que os descendentes de Acabe casassem-se com aqueles de Judá. E aí veio uma rainha matando toda a linhagem real, exceto por um garotinho. Um garotinho que sobrou. Portanto, Satanás não tentou matar a linhagem do Messias constantemente. O tempo todo. Se você meditar sobre isso, é algo fantástico. Eventualmente, Judá também apostatou e acabou indo a cativeiro. E os primeiros que Nabucodonosor tomou foram príncipes. E Satanás pensou, esses aí são príncipes, a linhagem deve vir deles. Eles estão indo para a Babilônia. Mas e se algo acontecer e o Messias acabar nascendo na Babilônia? Como eu vou impedir isso? Ele castra todos eles. Todos foram feitos eunucos. Agora o Messias não pode mais vir. Mas ele acabou se esquecendo de um ou dois ali. Então veja que ele sempre pega o cara errado. Deus sempre está um passo à frente dele. Mas a guerra era contra Cristo. Ele sempre tentou destruir a linhagem real, mas sobrava um ali ou outro aqui, e a promessa continuava. E, eventualmente, a linhagem do rei foi realmente perdida, e os reis que passaram a governar em Judá já não eram mais da verdadeira linhagem judaica. Eram convertidos, como os herodianos. Então, você tinha esse tipo de reino. Mas a linhagem real ainda existia. E Satanás estava lá, procurando, buscando. E uma pessoa da linhagem real era Maria. Mas Deus conseguiu ordenar as coisas de tal forma que até José também pertencia à linhagem de Davi. Os dois pertenciam. Ainda que José não viesse a ser o pai literal, ainda assim ele era da linhagem de Judá. Apenas para provar o ponto. Exato. E aí vem os reis magos dizendo, cadê o rei dos judeus? Herodes ficou bravo. Sim. E o que ele tentou fazer? Destruí-lo. Destruí-lo. Então a guerra era contra quem? Contra Cristo. Muito bem, Martin. Eu estou tentando provar um ponto aqui. Desde o tempo de Adão até a chegada de Jesus, ele tentou impedir a vinda do Messias. Ele sempre tentou destruí-lo. Aí Jesus vai para o Egito. Agora eles tinham recursos por causa dos presentes que os magos do Oriente trouxeram. E 12 anos depois eles voltaram. E Satanás ficava em seu percalço. Ele não tentou destruí-lo também no deserto? Ele certamente tentou destruí-lo, mas os anjos guardaram Jesus. Deus o estava protegendo, contanto que ele permanecesse fiel às exigências. Satanás não tentou matá-lo depois? O tempo todo. O tempo todo. Quando Jesus anunciou lá na sinagoga que aquele dia de Isaías tinha chegado, o povo não tentou matá-lo e jogá-lo do penhasco? Quantas vezes a Bíblia não diz que as pessoas pegaram pedras para matá-lo? Veja só. Então, a guerra foi constantemente contra Jesus. E, finalmente, ele conseguiu matá-lo. E ele pensou, agora que eu consegui matá-lo, eu vou selar o túmulo. E esse foi o maior erro que ele cometeu. Ele fez com que os líderes selassem o sepulcro. Pilatos tinha até colocado o sinal na cruz lá. Sim. Rei. Rei dos judeus. Rei dos judeus. Rei dos judeus. Porque o cetro nunca se afastaria de Judá. Então, rei dos judeus.
Agora, Martin, quando ele percebeu que tinha perdido a guerra, a única opção que lhe sobrou seria destruir aqueles que o reconhecem como rei. Estes não guardavam o sábado? Sim, guardavam. Os discípulos guardavam o sábado? Claro, com certeza. Muito bem. Finalmente, então, Satanás cria um sistema para combater o sábado. Ele cria o mistério da iniquidade, que, por sua vez, muda o sábado para o domingo. Contra quem é essa guerra? É contra Jesus. Mais uma vez, a guerra nunca mudou. E o que ele fez contra os guardadores do sábado ao longo da história? Tentou destruí-los. Eu não vou dar todos os detalhes aqui, porque senão não vai acabar nunca esse programa. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é o de que, se ele não pôde matá-lo na linhagem, Deus não foi leal, permitindo-o, na verdade, matar quase todo mundo, a não ser um garotinho. Quão paciente é Deus! A guerra era para impedir o Messias de vir. E depois que o Messias veio e morreu, a guerra agora é contra aqueles que guardam a sua palavra. Agora, alguns a estão guardando ignorantemente. Correto? Isso é verdade. Ninguém terá a marca da besta até que compreenda a questão. Mas é isso que diz Roma? Mas a marca da besta será imposta. Sim. Vamos nos assegurar do que diz Roma. Eu já sei que a gente mostrou isso umas 1000 vezes, mas apenas para ter certeza, vamos mostrar para o mundo o quão arrogante é este sistema. Roma diz: é claro que a Igreja Católica alega que a mudança foi o seu ato. Aqui ele está falando da mudança do sábado para o domingo. E este ato é a marca de seu poder e autoridade eclesiástica em coisas religiosas. Isso veio do cardeal Gibbons. Outra declaração. A igreja está acima da Bíblia, e a transferência da observância do sábado para o domingo é prova deste fato. E isso veio da revista Catholic Record, de 1923. Martin, isso não é pura arrogância? Isso é pura blasfêmia. Eles chegam ao ponto de dizer isso, ó. A razão e o bom senso exigem a aceitação de uma ou outra dessas alternativas, ou o protestantismo e a guarda do Santo Sábado, ou o catolicismo e a guarda do Santo Domingo. Fazer concessão é impossível. Como dá para ser mais claro que isso? Isso não torna eles inimigos do Criador e Mantenedor, mas sob o disfarce de serem A favor dele? a favor dele. Mais um, dito pelo padre Enright. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado, mas a Igreja Católica diz não. Pelo meu poder divino, Isso aí é se colocar no lugar de Deus. eu anulo o dia de sábado e os ordeno a guardarem como santo o primeiro dia da semana. E todo mundo civilizado se curva em reverente obediência a essa ordem da Igreja Católica. Isso aí soa como Lúcifer. Novamente, o padre Enright. Roma afirma que a mudança do sábado para o domingo é a marca de nossa autoridade sobre a lei de Deus. Isso não bate com o que Apocalipse diz sobre a besta? Marca de nossa autoridade sobre a lei de Deus. De novo, isso foi dito pelo padre Enright, presidente do Redemptorist College, em seu livro A História do Sábado. Não dá para ser mais claro do que isso? Temos mais um aqui do padre Brady. Vale lembrar aos presbiterianos, batistas, metodistas e todos os outros cristãos que a Bíblia não os apoia em lugar algum na sua observância do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana, e aqueles que o observam o mandamento da Igreja Católica. Será mesmo que é só uma questão de dia ou é algo muito mais profundo? Eu queria muito que as pessoas entendessem que não se trata apenas de um dia, se trata de Jesus Cristo. O sábado implica num relacionamento. Guardar o sábado sem um relacionamento é obras. Sim, porque aí é só a guarda de um dia. Sendo assim, é possível que haja vários guardadores do sábado que estejam fazendo isso só pela obra em si? Sim. Portanto, não estamos dizendo aqui que todos que guardam o sábado estão salvos, caso alguém não tenha entendido isso. Vou repetir. A sua salvação não está ligada a um dia, está ligada ao Criador, o Mantenedor. Ah, bom. Guardar o dia errado é negar a completa dependência do Criador e Redentor.
E isso, por sua vez, também é obras. Também é dizer que você é Deus, porque você não precisa de um criador e mantenedor. Mudar o dia leva um momento. Mas manter um relacionamento leva tempo e óleo. Eu escrevi óleo mesmo. Eu poderia ter escrito esforço, mas aí... Aí seria fruto da sua própria obra, não é? Sim, obras. Eu escrevi óleo porque representa o Espírito Santo. Então, qualquer pessoa que hoje guarde o domingo e comece a entender essa questão, eles não podem mudar a guarda em um momento? Sim. Sim. E será que podem mudar o relacionamento em um instante? Eu acredito, Marty, que existam muitos aí em todas as igrejas que têm um relacionamento com Deus. Tudo o que precisam entender é a importância desse dia dentro deste relacionamento. Muitos cristãos guardadores do domingo que têm um relacionamento e têm guardado o domingo em ignorância, darão ouvidos ao alto clamor. E muitos cristãos guardadores do sábado que não têm esse relacionamento se perderão. Você concorda? 100%. Então não estamos dizendo que um é melhor que o outro. Só estamos falando a respeito dessa questão. A questão de quem você reconhece como a sua autoridade. Então, guardar o sábado não é uma afronta àqueles que não guardam, mas é um convite para que eles venham e se unam, saiam de Babilônia e demonstrem que vocês creem que Jesus é o seu Criador e mantenedor. A única maneira de demonstrar isso é guardando o sábado. E essa será a grande prova de fé no futuro. Vamos ver uma citação retirada do livro O Grande Conflito. A mensagem será levada não tanto por argumento, como pela convicção do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. E aqui eu espero que realmente tenhamos feito isso. A semente foi lançada, e agora brotará e dará fruto. As publicações foram distribuídas por trabalhadores missionários. Ainda assim, muitos cujas mentes foram impressionadas foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de submeter-se à obediência. Mas agora, os raios da luz penetram em toda parte. A verdade é vista em sua clareza e os honestos filhos de Deus rompem os laços que os seguram. Conexões familiares, relacionamentos de igreja são incapazes de prendê-los agora. A verdade é mais preciosa do que tudo. Apesar dos agentes combinados contra a verdade, um grande número decide ficar de pé ao lado do Senhor. Então isso é no futuro. No futuro, quando a questão se tornar clara para todos, essa bela profecia se cumprirá. Eu acredito que sim, porque ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Quando a lei de Deus for neutralizada e a igreja for sacudida pelas severas provações que provarão a todos que vivem na terra, incluindo os guardadores do sábado, um grande número daqueles que supostamente são genuínos darão ouvidos a espíritos sedutores e se tornarão traidores das verdades sagradas. Ou seja, muitos que hoje são guardadores do sábado cederão à pressão. E acabaram traindo seus irmãos. E estes serão os piores perseguidores. Mesmo dentre nós surgirão homens falando coisas perversas, a fim de desviarem os discípulos, e muitos darão ouvidos a espíritos sedutores. Aqueles que apostatarem nestes tempos de prova darão falso testemunho e trairão seus irmãos para garantir sua segurança. Estes revelarão aonde seus irmãos estão escondidos, guiando os lobos ao seu encalço. Cristo nos alertou sobre isso para que não fiquemos surpresos diante da crueldade de amigos e parentes. Martin, eu gostaria de lembrar todas essas pessoas que sim, essas coisas vão acontecer. Mas quem está no controle de tudo? Deus. Deus? Então, quando falamos a respeito do grande tempo de angústia, quem de fato estará em angústia? Aqueles que não estão do lado do Senhor. Ah, porque Deus irá abrir o Mar Vermelho. Claro, figurativamente falando, para que o povo de Deus passe pelas águas e que os outros se afoguem. Deus é o mantenedor. Então não se esqueça, não foque no lado negativo. Não se preocupe em como você vai sobreviver, mas foque naquele que vai te fazer sobreviver. Exato. É isso aí.
nós descobriremos que será necessário largar todas as mãos, com exceção da mão de Jesus. Amigos se revelarão traidores. Parentes, enganados pelo inimigo, pensarão estar fazendo obra de Deus em oporem-se a nós, exercendo os maiores esforços para nos colocar em dificuldades, para que assim neguemos nossa fé. Mas podemos confiar na mão de Jesus Cristo em meio às trevas e perigo. Então, esse é o ponto. A questão do sábado não vai acabar. Na verdade, será o clímax de tudo. E a controvérsia que tem girado em torno desse dia atingirá o grande clímax. Porque a guerra é contra Cristo. E se nos escondemos atrás dele, aí não temos que lutar a guerra. Não, ele lutará em nosso lugar. Nem poderíamos lutar, porque estaríamos em um número ridículo perto do resto. Só nos resta confiar em Jesus. Muitos deixarão a igreja, e parecerá que a igreja vai cair. Satanás fará milagres para enganar. Ele exibirá o seu poder como supremo. Pode parecer que a igreja vai cair, mas ela não cairá. Ela permanecerá. Os pecadores em Sião serão peneirados, e o joio será separado do precioso trigo. Essa é uma obra terrível, mas precisa acontecer. Ninguém, a não ser aqueles que têm vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, serão encontrados entre os leais e verdadeiros, sem ruga ou mancha de pecado, sem mentira em suas bocas. Não será apenas o mundo que será peneirado e provado. Não, de jeito nenhum. O mesmo teste ocorrerá na igreja. E esse é o teste da legitimidade. Se você guarda um dia porque acha que a guarda desse dia vai te salvar, você está perdido. Esse é o problema. Porque aí você não tem um relacionamento. Não se trata de um dia, se trata do relacionamento com o Criador. E isso está atrelado ao dia. Exatamente. Isso está escrito em pedras, literalmente. Não dá para excluir nada. São as duas coisas, o dia e o Criador, não um ou outro. Muito bem, vamos resumir. Você concorda com estas declarações? Sem ligar o sábado a Cristo, ninguém ficará de pé. Sim. A menos que compreendamos que rejeitar o dia é rejeitar Cristo, não seremos capazes de permanecer firmes como os amigos de Daniel no dia da provação. A guarda do sábado não é sobre guardar um dia, mas perceber que somos guardados por Cristo. Sim, sem ele, um dia não significa nada. Muito bem. A verdadeira guarda do sábado é um implante divino e não uma obra humana. Nós não criamos o sábado. Deus criou o sábado. Cristo criou a humanidade e é Cristo que a levará para o novo mundo. Não um dia. Cristo fará isso. Você vai guardar o dia dele? Sim, Até mesmo no céu? sim. Quantos dias levará para chegarmos no céu? 7. Então um deles é sábado. Sim. Então ninguém vai entrar no céu sem guardar o sábado. Todo mundo que entrar no céu vai guardar o sábado. Todo mundo. Se Cristo dividiu o Mar Vermelho para fazer um caminho de escape para seu povo, Cristo fará o mesmo na crise final. Você concorda? Então, ao invés de manter nossos olhos focados nos problemas que estão chegando, vamos manter nossos olhos focados na solução, Exato. que é Jesus. E a mesma solução dos problemas é o mesmo Deus que você reconhece caso guarde o seu dia. Muito bem. Martin, você concorda que é inútil nos preocuparmos em como sobreviveremos à crise e que é mais importante nos preocuparmos com quem passaremos a crise? Porque as pessoas estão dizendo: eu tenho medo de ficar sem um mediador, medo de que Cristo me abandone. Sim, a gente escuta isso o tempo todo. Mas Jesus não prometeu que nunca nos abandonaria? Então, se você mudar o seu foco, ao invés de pensar, oh não, eu preciso me preparar para ficar sem o mediador, nós deveríamos dizer para nós mesmos, Cristo estará comigo, a quem temerei? Ele não vai selar os seus servos na testa? Ele não vai enviar os anjos dele para cuidar de você? Por acaso armas de metal serão capazes de destruí-lo? Não, Martin, se as pessoas entenderem que o dia
está atrelado a Jesus Cristo. Aí acaba a discussão. Aí acaba a discussão. Então, Martin, tudo o que eu posso dizer para terminar esse assunto é o seguinte: seja forte e corajoso, como está lá em Deuteronômio. Não temas, não tenha medo deles, pois é o Senhor, o teu Deus, que vai contigo. Ele não falhará contigo e nem te abandonará. Isso não coloca a questão do sábado numa luz mais clara? Com certeza, na verdade, coloca sob a luz correta. Vamos orar para que toda a humanidade compreenda isso. E, como você mencionou, a história de Israel nos mostra que a cada momento que Deus intervém, quando as nações de toda parte queriam destruí-los, então, da mesma maneira, essa promessa é válida para nós. Deus vai lutar as nossas batalhas. Quanto mais quando nós finalmente estivermos no tempo de angústia. Veja mais uma vez essa imagem aí atrás. Quando a hora chegar e a igreja se unir ao Estado para formar um reino terrestre, Sim, com ignorando certeza. assim o reino de Cristo, então nós veremos que ocorrerá uma repetição dos tipos das batalhas lutadas no tempo de Israel. Talvez no futuro, Martin, possamos falar deste reino terrestre, e como vemos, é iminente, e sobre como Deus irá proteger o seu povo nestas situações. E o interessante é que a maioria das pessoas que não guardam o verdadeiro sábado são aquelas que querem ser reino terrestre. Sim. Então, vamos dar uma olhada nisso da próxima vez. E eu espero que, como eu disse antes, as pessoas compreendam que não é só questão de um dia da semana. É uma questão centrada em Cristo, que é o Senhor do sábado. Oremos. Querido Pai, eu acredito que esta é uma questão muito importante. É crucial para compreendermos o que está acontecendo. Porque como poderemos ficar firme pela justiça e verdade enquanto achamos que é só um dia? Mas se estiver relacionado ao conflito dos séculos, aí sim começa a fazer sentido. E eu oro para que as pessoas compreendam isso e que o seu Espírito fale a mente delas, para iluminá-las, para que se separem do mundo e fiquem firmes ao lado do estandarte de Jesus. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito, eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.